Eu recebo a psicóloga Luciana Infantini. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. E recebo aqui, olha, a Ellen Bittencourt e também a Andréa Rosa. Elas vão dar as opiniões. Você, Andréia, você seria uma mulher troféu? Sem dúvida. Opa, gosto da sinceridade, sem dúvidas. Por quê? Sim, a gente não está perdendo nada. É uma boa proposta, né? É maravilhosa. O que a gente quer da vida? Fala bem perto do microfone. O que a gente quer da vida? Viver bem. Por que não? Se tem alguém te propondo isso, você está ganhando a loteria, por que não? E você está falando também, a gente está falando aí de um relacionamento, tá, gente? Está falando, ou seja, de um relacionamento já existente, já consolidado. Imagina se o seu marido, o seu namorado falasse assim, ó, para toda a sua vida e a partir de agora eu assumo todas as finanças, todos os gastos e vamos viver juntinho. E você aceitaria, Ellen? Olá, boa tarde, Boa primeiramente. tarde. Então, no meu caso, eu não aceitaria. Por né? quê? Então, hoje em dia eu sou dona de um estúdio, né, de cabelo, sou cabeleireira. E a minha renda, hoje em dia, é muito boa. Então, assim, por muito tempo, eu fui a que mais tive renda em casa também. E, para mim, eu abri mão da minha carreira, né, que eu vim construindo até hoje. Para ser sustentada pelo meu esposo, ter que abrir mão de tudo é como se eu rasgasse meu livro e jogasse fora. Então, assim, é como se a gente estivesse, né, batalhando para conquistar algo para a gente e, de repente, você esquece tudo isso e simplesmente vive. Luciane, a gente está ouvindo aqui duas opiniões diferentes, né? Mas o que a gente falou é o mais importante, é o combinado entre os casais, né? Isso tem um ditado que diz que o combinado não sai caro, né? É verdade, Roberta. Mas veja, eu acho que é bem perigoso esse termo esposa troféu, sabe? Por mais que a gente... eu até procurei mais nessas influências, ver o que elas estão chamando de esposa troféu, e muitas vezes o que a gente vê é uma objetificação da mulher. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque nós batalhamos tanto, desde a Revolução Feminista, lá da década de 60, para ter algumas conquistas como ser humano, com direitos iguais. E aí, quando a gente vê a objetificação da mulher, é você voltar a ser um objeto, né? Isso eu acho complicado. Mas o principal, na minha opinião, que elas trazem como aspecto positivo é poder cuidar da casa, muitas dos filhos. E isso, Roberto, é um trabalho louvável, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Se os casais têm um combinado do tipo, o homem coloca o dinheiro dentro de casa e a mulher vai cuidar dela mesma, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, ótimo. Isso é perfeito, é um combinado deles. Mas esse rótulo da esposa troféu é que me preocupa um pouquinho, entendeu, Roberta? O rótulo, não é o conceito, né? É o rótulo. Vamos trocar esse nome então, mulherada. Vamos mudar de nome, né? Porque troféu é um objeto, né? Aí ela tá lá para ser exposta como se fosse desprovida de inteligência, que é o que acontece, né? O que acontecia com as mulheres antigamente, e desprovida de capacidade de gerenciar o lar, o próprio lar. Então, acho que isso é bem complicado. O assunto aqui já está gerando polêmica no nosso WhatsApp. Eu quero saber a sua opinião, tá? Já que a gente lançou com esse nome, até inventaram outro nome para essa modinha. Vamos, como é que é? Esposa troféu, né? Vamos dar esse nome, tá bom? Você aceitaria esse combinado? E você aceitaria esse combinado? Vamos ver aqui, ó, tem gente dizendo, boa tarde. Eu seria sim, porém depende muito da situação financeira do casal e da família. Tem outra pessoa dizendo, boa tarde, eu prefiro trabalhar para ter minha renda. Outra pessoa diz, eu não aceitaria para ser sustentada por homem de jeito nenhum. Depois ele te dá um pé no bumbum e te troca por outra. Tô fora. Você não teria esse medo, Andréia? Não, nós estamos falando de um homem muito bem-sucedido, uma vida confortável, né? Para você viver uma vida simples, sem condições nenhuma, para amanhã, de repente, levar um chute no bumbum, é muito arriscado. Nós estamos falando de mulheres que realmente tiveram propostas maravilhosas, de homem que tem uma situação muito bem definida e que elas vão ter, sim, tempo para cuidar de si, seus filhos, suas casas, né? Assim. Agora, em relação a ser pobre, não, né, gente? Vamos pensar aí no sheik árabe, minha gente. Imagina se o sheik árabe chega para você e fala, ó, abandona todo o seu trabalho, a partir de hoje tá tudo aqui, ó, o que você quiser, o que você precisar. Não precisa se preocupar com nada financeiramente, você vai cuidar da gente, né, e de você também. É sobre isso? Sim. Sim, sem dúvida. Aí para você não tem problema? Nenhum. E nem se o sheik árabe aparecesse na sua vida, Ellen? Então, o que ocorre hoje?
Hoje em dia, no mundo atual que a gente vive, a maioria das mulheres que não tem, né, um controle financeiro, uma estabilidade financeira, acaba sofrendo muita humilhação. Ah, Ellen, mas nem sempre, mas a maioria das vezes. Porque você fica trancada dentro de casa, vamos falar assim, da realidade que as pessoas vivem, contando que ganham um salário mínimo por mês. Você fica presa dentro de casa, tendo que arcar com suas obrigações de casa, filho, comida, janta, né, e tudo mais. E ainda você tem que depender de alguém para pagar uma unha, para pagar o seu cabelo, que é caro. Vamos colocar que é caro, sim. Hoje em dia, um salário mínimo não dá para sustentar. Além de você sofrer humilhação, você ainda abre mão de você. Você já abre mão de você pelos filhos, né? Pela rotina exaustiva, e ainda você acaba abrindo mão de você por você não ter um meio de sustento também. Esse medo da Ellen é o medo que muitas mulheres trazem à tona diante dessa discussão. Mas teve um relato aqui, Lu, que é o seguinte: sou sustentada pelo meu marido, não vejo mal nisso. Tenho tempo para ir para a academia, para pedalar, corro, cuido dos meus filhos e da minha casa e está tudo ótimo. Não me vejo como troféu e sim como uma pessoa com mais tempo e qualidade de vida. Qual é o segredo para que esse tipo de acordo dê certo? Percebe, né, Roberta? Ela não está sendo colocada, não sua esposa troféu, porque, como eu disse, troféu é um objeto. Teve um outro comentário, uma telespectadora que fez um outro comentário que é, depois ele me dá um chute, alguma coisa assim, porque esse é um risco, Roberta. Se você é um troféu, você não vai ficar linda e jovem para sempre, você vai envelhecer. Então, se o relacionamento é baseado só no atributo físico, é claro que isso vai acontecer, como eu disse, né? E a Ellen está certíssima que eu falar, se você é sustentada numa sociedade machista, muitos homens vão achar que eles têm o direito de mandar em você. Isso tem, sim, um risco enorme. Então, o que eu vejo? Para o acordo funcionar, é importante respeito, diálogo e valorização do trabalho feminino. Do trabalho como mãe, como esposa, como dona de casa. Então, se tiver um respeito a esse trabalho e se a relação for baseada no amor, tá tudo bem a mulher ser sustentada. Isso não é, volto a dizer, né? Na minha opinião, não é ser mulher troféu. Isso é um acordo saudável, um acordo funcional do casal. Tem aqui o comentário da Ellen, só chorar. Essa daqui é lá de Aracruz. Ela diz: eu dependo do meu marido para tudo, mas vou dizer a verdade. Isso não é bom. O bom é os dois trabalharem e ajudar. Na minha opinião, as relações dão mais certo quando a mulher trabalha. Mas, por outro lado, eu recebi aqui um outro comentário de uma mãe que falou que ela não viu os filhos crescerem, que ela aceitaria isso hoje com certeza. Essa seria uma grande vantagem para você, André? Sem dúvida. Eu acho que é uma grande controvérsia. Botaram na cabeça da mulher que a mulher tem que trabalhar para ser independente. E não é bem assim. A mulher que casa, ela tem filhos, ela quer construir uma família. Como que ela vai cuidar de sua família se ela tem que trabalhar? Uma mulher pobre, ela tem de trabalhar. Ela tem de dividir a despesa com o marido. Não tem para onde correr. Entende? Mas nós estamos falando de mulheres que têm homens ricos. Eu acho nada demais. E essas mulheres têm que ser inteligentes, sim, para saber guardar um dinheirinho, né? Caso o futuro não seja tão bom. No... Coloca esse contrato, gente. Eu acho que tudo tem que ser inteligência. Se terminar, tá no contrato, cláusula tal, tem que me bancar por X anos. Sim, e nós, no quadro anterior, nós vimos mulheres com muitos problemas com seus filhos, que a gente nunca sabe como havia os filhos, e problemas porque não tem dinheiro para resolver a situação. O Estado não nos provê. Então, o que acontece? Dinheiro é fundamental e, antes de tudo, ter inteligência em cada situação. Entende? Quem quer trabalhar, que trabalhe. Quem quer viver a vida com mais qualidade de vida, eu também acho que é válido, né? E tudo é uma questão de bom senso. Tem um comentário da Gerlane, fala: meu sonho é ser essa esposa troféu. Uma pena que meu marido não pode me proporcionar isso. Tem mais comentários, gente dizendo: boa tarde, nunca, eu não me vejo assim. Deus me livre, o homem começa a te tratar como bichinho de estimação. Eu não sirvo para isso. Misericórdia, pelo amor de Deus. Pelo meu marido, eu só ficaria com ele e em casa. Mas sai fora, nunca. Essa é a Maria da Conceição Medeiros, de Campo Grande, Cariacica. Tá vendo o medo que muitas mulheres têm? Eu confesso que eu falo, gente, primeiro que eu tenho muito amor à minha profissão, eu amo muito também, acho que me faz bem, me completa. Eu sempre penso nisso, que a minha profissão é a realização de um sonho que eu tenho. Mas eu vejo que muitas mulheres têm esse medo, Luciane, de
de se tornarem um bichinho de estimação, de ter esse domínio do homem, isso tende a acontecer? Roberta, eu acho que a sociedade não está preparada para esse tipo de relação. Eu acho que é um passo posterior à valorização do trabalho feminino, né, como mãe, como eu disse, e como educadora dos filhos, que, de fato, os filhos estão precisando de uma educação, de uma presença, mas enquanto isso não acontece, numa sociedade machista que a gente vive, há um grande risco, sim, desse tornar-se objeto vir acompanhado de toda uma submissão da mulher, né? Então, não é em vão que as mulheres têm esse temor. Mas tem homem querendo, tá? Tem um comentário aqui, ó, adoro nossa audiência masculina, participem mais com a gente. Tem um homem dizendo, quem me dera, eu seria esposo troféu, tá vendo? São os combinados, né? São os combinados. Aproveitando um comentário, né, de uma telespectadora que falou sobre não ver os filhos crescer. Por isso que eu já fui CLT, já trabalhei, tá? Durante uma parte da minha vida. E tive minha filha, minha primeira filha, e foi daí que eu comecei a investir na minha carreira. Sendo assim, eu comecei a empreender. Mesmo que tenha aquelas brincadeiras que empreender é trabalhar mais, mas nos dar mais liberdade também. Hoje em dia, eu sou mãe atípica, tá? Tenho uma filha autista de 6 anos, sou mãe de um bebezinho de 3 anos também. E hoje em dia eu consigo conciliar tranquilamente trabalhar, cuidar de mim e cuidar dos meus filhos. Levo minha filha à terapia. Você tem mais flexibilidade na sua agenda? Tenho muito mais flexibilidade. Graças a Deus, minhas clientelas são mães atípicas também, que me acolhem, eu acolho elas. Então, assim, voltado para uma sociedade onde a mulher vai ser CLT, tendo que receber um salário mínimo, realmente fica muito difícil. Você não vai ver seus filhos crescer. Mas, com a flexibilidade que a gente tem hoje de empreender, acaba, sim, dando uma equilibrada aí. Porque, hoje em dia, eu vejo meus filhos crescer, tenho tempo de qualidade também e trabalho tranquilamente, tendo minha renda 100% estável. André, você não enjoaria, não? Ficar sempre no salão, fazendo cabelo, fazendo unha, vai pra academia, vai pra massagem, vai pra isso, vai pra aquilo. Eu fico pensando assim, acho que uma hora eu ia querer produtividade. Você não se sentiria... Eu acho que é um pouco de exagero. A situação não é bem assim. As pessoas não vão ficar só cabeleireira, essa coisa toda, sabe? Nós somos seres muito inteligentes, independente de homens ou mulheres. Nós podemos ser criativos, podemos fazer muitas coisas boas. Por exemplo, hoje nós estamos aí com a internet. Uma mulher que está em casa com recursos, ela pode ser muito criativa. Ela não precisa exatamente trabalhar para botar dinheiro dentro de casa, mas ela pode fazer muita coisa boa por ela e por outros, sabe? Ajudar a sociedade, ajudar o mundo com o tempo que ela tem e com o dinheiro que ela tem. Mas olha só, vamos deixar bem claro, a gente não está falando aqui de mulheres que têm o combinado de cuidar da casa e da família enquanto o marido trabalha. A gente está falando de, além disso até, sem mulheres dúvida, que têm pessoas ali para cuidar da casa dela. Ela não vai ter preocupação com nada, nem com o cabelinho que caiu no chão, nem de lavar o pano de chão você vai ter... trabalho, entendeu? A gente está falando de uma vida muito confortável mesmo, né? Pois é, eu estou falando disso também. Então, essas mulheres, elas não precisam ficar boneca total, elas não vão ficar assim. As mulheres são muito inteligentes. Você vê, nós damos conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Então, tem vários tipos de casamento, vários tipos de mulheres, vários tipos de relações. Só que nós estamos falando de uma vida de ouro, que, na verdade, toda mulher quer. Agora, não quer dizer que você vai ser muito rica, que você vai ficar idiotizada. Entende? E não quer dizer que isso também seja um acordo que esteja te desmerecendo, te desvalorizando. Tudo depende muito da sua postura também, viu?